Estamos aqui nesta manhã para mais uma meditação na Palavra de Deus. Estamos vendo aqui no livro de Levítico algumas ordens de Deus a respeito do pecado. Todas as nossas ações, todas elas, têm as suas consequências. Ações boas que trazem consequências boas, ações não tão boas, muitas vezes até ações ruins, que vão trazer consequências. Nós precisamos entender. Mesmo a lei natural, nós sabemos que toda ação ela vai trazer uma ação contrária e até com uma força maior. Aqui no capítulo 5, nós vamos ver Deus falando acerca do pecado e acerca de ofertas para sacrifício, para aplacar a ira de Deus. Toda ação que nós fazemos contra Deus, nós trazemos a ira de Deus e o peso, o castigo, a condenação de Deus. Mas Deus sempre providencia para nós a solução, o perdão. Então nós vamos ver aqui, no verso 1, diz o seguinte: os casos em que é preciso oferecer sacrifício são os seguintes. Eu estou usando hoje a Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, que facilita o nosso entendimento. Então a primeira coisa que Deus fala aqui, o primeiro pecado é o testemunho falso. Se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Nós vivemos num mundo onde se tornou comum, até na nossa boca, a expressão fake news, informações, notícias falsas. E aqui nós percebemos que Deus ele não se agrada daquilo que é falso, muito pelo contrário. O nosso Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que quer a verdade. Muitas vezes na nossa conversa, muitas vezes ali numa prosa entre os amigos, nós podemos falhar, nós podemos trazer um falso testemunho. Muitas vezes ouvimos alguém dizer alguma coisa e já temos aquela coisa como certa. E aí passamos à frente. Então, o primeiro pecado, testemunho falso. O segundo pecado, verso 2 e verso 3. Se alguém por descuido tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então esta pessoa ficará impura, também será culpada. Se alguém por descuido tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ela ficará impuro e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Ele ficará impuro e será culpado. Deus, ele deu muitos mandamentos acerca da gente tocar nas coisas. Você pode falar assim, mas que coisa absurda. Não, se você entender. Um Deus que te ama, um Deus que quer te abençoar, um Deus que quer te proteger. Passamos agora, ainda estamos tendo reflexos da pandemia. Tínhamos todo o cuidado no tocar as coisas, purificando as nossas mãos. As coisas contaminadas, a Bíblia chama de coisas impuras. E nós temos uma tendência natural, uma atração às impurezas. Até os animais, não é? Tem um atrativo àquilo que cheira mal. Quando nós pensamos nas coisas espirituais,
tudo aquilo que é de Deus verdadeiro parece que é difícil do homem se entregar e acreditar. Mas as aberrações, as coisas que o próprio diabo faz, se tornam atrativas. Nós precisamos tomar cuidado, porque somos culpados ao buscar as impurezas. A Bíblia fala muito da impureza sexual, desta contaminação. Nos tornamos culpados. É pecado. E o terceiro pecado que esse texto aqui destaca está no verso 4. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Se tornou muito comum a expressão na cultura brasileira: eu juro por Deus do céu. E a gente fala sem pensar. Quantas coisas nós falamos, juramos, olha, eu vou passar na sua casa, e não passa. Fica mais um pouco quando tem alguém nos visitando, mas a gente quer que essa pessoa vá embora. As nossas palavras, elas refletem aquilo que está no nosso coração. E aqui fica muito claro, mesmo que a pessoa fale sem pensar, e muitas das coisas que nós acabamos nos envolvendo no pecado é falar coisas sem pensar. Simplesmente lançar a palavra. Então nós vemos aqui o testemunho falso, nós vemos aqui a impureza, nós vemos aqui o juramento impensado. E qual a solução? O que devemos fazer? Precisamos nos retratar. No verso 5 diz: portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado. O que é confessar? É dizer: eu fiz, eu cometi, eu errei, eu agi assim, eu agi daquela forma, eu pensei isso, eu jurei, eu testemunhei de maneira indevida, falei aquilo que não devia falar, ou deixei de falar aquilo que deveria falar. Confessar é concordar que eu pequei. De igual maneira, na primeira carta de João, o apóstolo João, capítulo 1, verso 9, diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Notem, aqui não está dizendo para a gente falar para Deus: Deus, perdoa meu pecado. Aqui está falando para eu confessar o meu pecado. Mas alguém pode dizer: mas Deus já sabe, Deus sabe tudo. Sim, Ele sabe. Mas Ele espera que a gente confesse, que a gente diga para Ele. Sabe aquele pai, aquela mãe que sabe que a criança cometeu um erro e ela aguarda que o filho venha e fale: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Também Deus aguarda de mim e de você que com a nossa boca nós cheguemos até Ele e falemos para Ele: Deus, eu estou fazendo coisas erradas na minha vida. Eu fiz isso, eu menti, eu falei mal de uma pessoa, eu fofoquei, eu agi com ira no coração, com maldade. Tantas ações que muitas vezes a gente deixa ali no escondidinho do coração. Mas Deus quer tratar conosco. E a maneira pela qual Deus nos ensina é confessando, é chegando até Ele. Deus quer ouvir da nossa boca. E aí então Deus fala de oferecer sacrifícios a Ele, de trazer ofertas a Ele. No verso 6, depois de Deus falar, deverá confessar o seu pecado,
Levítico capítulo 5, verso 6 diz: e trazer a Deus o Senhor um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Agora aqui, eu chamo a tua atenção para ver que o nosso Deus, ele é justo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é amoroso. Ele não vai cobrar de alguém alguma coisa que a pessoa não tenha. Aqui então, o primeiro sacrifício que ele pede é para quem tem recurso. E a pessoa deve trazer um animal, uma ovelha, uma cabra. Mas o segundo nível de pessoas, aqueles que têm poucos recursos, olha o que Deus fala: se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Você percebe que coisa linda? No mundo aí, a justiça dos homens iguala todos no mesmo nível. Deus não. E a terceira categoria de pessoas é aquela que tem menos recurso ainda. Olha no verso 11. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Aquele que tem possibilidade traz um animal. Aquele que não tem traz um passarinho ali. E o que tem menos traz um pouco, uma medida ali da farinha. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Lembrando que temos que confessar. Queridos, qual é a mensagem do Novo Testamento? Qual é a mensagem de Jesus para nós? Será que eu teria que ir comprar uma ovelha, fazer o sacrifício? Ou então comprar 2 pombinhos, 2 pássaros e levar para que o sacerdote, o líder espiritual, faça ali o sacrifício pelos meus pecados? Ou aqueles que não têm ninguém, não tem nada, não tem nenhum recurso, trazer ali o pouquinho de farinha para ofertar como sacrifício a Deus? Como é a mensagem do Novo Testamento? Nesta carta que eu citei ali acima, carta de João, traz a mensagem de Jesus. Diz assim, capítulo 1, a partir do verso 5. A mensagem que Cristo nos deu, que Jesus nos deu e que anunciamos a vocês é esta. 2 pontos. Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão, ou seja, não há pecado, não há sujeira. Deus é santo, ele é luz. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Normalmente as pessoas dizem: não, eu estou ligadão a Deus, eu estou unido com Deus, mas continua praticando as coisas erradas. Nós estamos mentindo quando fazemos isso, em palavras e em ações. Verso 7. Se porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Olha o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus derramado lá na cruz. Esse nos limpa, nos purifica e nos faz viver em comunhão com o próximo e em comunhão com Deus. Se dizemos que não temos pecado, tem muitas pessoas que falam: não, eu não tenho pecado, não sou pecador, nunca roubei, nunca matei. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Ou seja,
estamos mentindo, estamos nos enganando. E aí vem a questão da confissão novamente. Já lemos esse versículo. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, confessar quem? A Deus. Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Quantas pessoas carregam pesos, fardos, coisas lá do passado que não foram resolvidas e estão ali numa vida de angústia interior, de peso, de condenação. Mas nós podemos fazer isso, chegar até o nosso Deus, confessar ao nosso Deus tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que falamos, estamos falando, fizemos, estamos fazendo. E Ele então nos perdoa. Ele tira todo o fardo da culpa, da dor. E o verso 10, para terminar, diz assim: se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Você vê como é sério isso? Se por acaso eu chegar para você e falar, não, eu não tenho pecado, é a mesma coisa que eu dissesse para você, Deus é mentiroso. Deus não mente. O pai da mentira continua sendo o diabo. Nós temos hoje, graças a Deus que enviou Jesus, seu Filho, para morrer por nós na cruz. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, não precisamos pegar uma cruz pesada e carregar de um lugar para o outro, não precisamos ir até determinada capela, não precisamos fazer essas promessas, porque Cristo Jesus já pagou por nós. O que nós precisamos é acreditar na obra de Jesus. É ir até Deus e falar assim, Deus, eu falo coisa errada, eu penso coisa errada, eu faço coisa errada. E confessar essas coisas. E naquele mesmo momento, Deus passa o sangue purificador de Jesus sobre as nossas vidas. E nos justifica. E nos santifica. E nos purifica. Por isso nós temos a salvação. Não por aquilo que a gente venha fazer ou deixar de fazer. É por aquilo que Cristo Jesus fez. E Deus espera que a gente reconheça o sacrifício de Jesus. Você tem algum peso no coração? Você tem algum sentimento de condenação, de culpa? Ah, você pode falar, mas ninguém pode voltar à minha história e corrigir os meus erros. Deus tem, Ele é dono do tempo. Ele é o único que pode limpar o teu coração. Quantas pessoas no dia de hoje estão com o coração apertado, sangrando, como se o próprio coração estivesse ali amarrado com arame farpado, rasgando, produzindo muita dor. Olhe para Jesus. Diga para Jesus, eu acredito no Senhor. Obrigado porque hoje eu não preciso mais sacrificar nenhum animal, nenhuma pombinha, nenhuma rolinha. Eu não preciso trazer farinha. Eu preciso confessar e crer. E o Senhor já fez por mim tudo aquilo que era necessário. Vamos orar. Papai, sabemos, Senhor Deus, que muitas vezes as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações entristecem o Senhor. Porque são coisas erradas, são pecados. E nós confessamos ao Senhor. Mas olhamos para o teu amor ali em Cristo Jesus, naquela cruz, pagando por todo o nosso erro, por todo o nosso pecado. E nós confessamos que acreditamos em Jesus. Cremos que Ele morreu lá na cruz por nós. Assim como cremos que Ele ressuscitou. E através da ressurreição,
Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu Satanás. A nossa fé está na obra de Cristo Jesus lá na cruz por nós. E nós só podemos te agradecer. Papai, aquilo que precisamos de mudanças, pedimos para que o Senhor, através do teu Santo Espírito, promova em nós uma mudança, Senhor Deus, na nossa maneira de pensar, falar, agir, reagir. Uma mudança, Senhor Deus, no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso temperamento. Só o Senhor pode fazer isso. E nós confiamos em Ti e já agradecemos porque o Senhor fará. Pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe você e toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.